sem fim, cantar como os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade, amor, levaremos esta noite. Boa noite aos nossos queridos amigos, né? Estamos aqui para mais um vídeo, né? Hoje com a proposta de falarmos um pouco desse Natal. Por quê? Porque nós estamos aí, vamos dizer assim, frente a frente com o Natal, né? Eu estou rindo aqui, né? Assim, porque na realidade a minha esposa, ela entrou aqui, eu já tinha até começado a gravar, e ela falou comigo assim: você tem que trocar essa camisa, não é possível que você vai fazer o vídeo com essa camisa. Só aí já bagunçou o vídeo, né? Então, eu falei com ela: não, mas essa camisa tá boa. Ela falou: não, essa camisa não tá boa, que não sei o quê. Aí eu falei com ela assim, daqui a pouco você vai querer que eu também vou me maquiar, vou ajeitar o cabelinho, colocar o cabelinho todo bonito, passar cremezinho, clarear, né? E na realidade eu falei com ela assim, olha, essa não é a proposta do nosso trabalho, não é a proposta da doutrina espírita. Nós não estamos aqui vendendo imagem nenhuma, nem a imagem, né, daquele que conduz o vídeo e nem a imagem do assunto que está falando. Né? Aqui não é uma atividade comercial, vamos dizer assim, né? A produção, ela é realmente simples, né? É uma produção, né? Que o importante aqui é o assunto que nós nos propomos, né? Mas na realidade nós estamos aí há poucos dias do Natal, né? Para comemorarmos essa data tão importante, né? E quando falamos de Natal, nós falamos de uma época mágica, né? De uma época que realmente, assim, nos encanta, né? Eu acho o Natal uma data maravilhosa, né? É a data do calendário que eu acho mais linda, mais bonita e que realmente eu gosto de participar, né? Eu tenho entusiasmo, né, com a elaboração da árvore de Natal, eu tenho entusiasmo assim com o caminho do Natal, né? Então acho que é bacana, porque é uma data, né, que comemoramos o nascimento, né, daquele que é, né, o alfa e o ômega de nossas vidas, né? Comemoramos aí o nascimento de Jesus. É uma data importantíssima e uma data também muito alegre, né? Nós encontramos os nossos amigos nas ruas e estamos sempre falando Feliz Natal, e sempre completamos Feliz Ano Novo, né? Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Agora mesmo, um pouco antes, né, eu estava lendo uma mensagem aqui de um amigo que está lá em Ilhéus, né, que mandou uma mensagem: olha, Feliz Natal, que tudo transcorra em paz e tranquilo, isso e aquilo, não é? E isso tudo é realmente uma questão assim
empolgante, né? Então, o Natal é esse substantivo, né, que marca o dia do nascimento, né, que mostra que é o dia que alguém nasceu. A gente fala data natalícia, né? Quando nós falamos em Natal, logicamente nós temos que entender a abordagem da liturgia católica, né? Que se coloca como uma festa, né? Em louvor ao nascimento de Jesus Cristo, né? Celebrada no dia 25 de dezembro, uma data estabelecida pela Igreja desde o século IV, né? E pela Igreja do Oriente, não é? Desde o século V. Não é? Então, e geralmente, quando nós falamos Natal, nós grafamos esse nome com o N maiúsculo, né? Para toda a comunidade cristã, então, né, se resume no nascimento de Jesus, né? E os cristãos, né? Todos nós cristãos, marcamos aí o nascimento de Jesus, né? Uma celebração que vai do presépio à árvore de Natal, dos presentes, né? Uma data assim maravilhosa. A Igreja Ortodoxa, ela comemora o Natal no dia 7 de janeiro, né? No dia 7 de janeiro. Então, a Igreja, né, não ortodoxa comemora no dia 25 de dezembro e a Igreja ortodoxa ela comemora no dia 7 de dezembro. Não é? E essa natividade, né, esse nascimento de Jesus, né, ele é previsto, né, ele é anunciado, a vinda do Cristo, ela é anunciada no Velho Testamento, né, muito em especial pelos profetas Isaías, Jeremias, né, e ela é falada em vários lugares da Bíblia, né, e ela também é trabalhada dentro do Novo Testamento, né? Ela é abordada dentro do Novo Testamento. Abordada como? Ora, João, não é? Ele, quando aborda a Jesus, esse nascimento, essa chegada de Jesus, não é? João, ele foi o único dos discípulos de Jesus, né, que viu em Jesus um ser messiânico, né, um ser que vinha, na realidade, com uma missão, com um trabalho, né, todo especial. E João, ele aborda essa chegada de Jesus, não é? De uma maneira diferente, né? Quando ele diz assim, que no princípio, né, era o verbo, né, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, João, ele percebeu esse ser messiânico, né? Esse enviado que era Jesus. Mas nós vamos ver no Evangelho de Mateus, Mateus era um coletor de impostos, não é? Mateus era uma pessoa que não tinha a visão, né, espiritual, vamos dizer assim, no nivelamento do João, que era o discípulo querido, né? Aquele que estava sempre mais próximo ao coração de Jesus. Então, Mateus, não é? Ele fala de um nascimento, ele descreve, não é, um nascimento que ele é biológico, não é?
ele fala de gerações, né? Ele conta uma história de um povo, né? Até chegar a Jesus. E um outro também que descreve isso com muita propriedade, né? É Lucas, né? Que não foi discípulo de Jesus, mas também escreveu o seu evangelho. Se Mateus escreve o evangelho do homem, não é? Se Mateus escreve o evangelho do homem, se João escreve o evangelho do Espírito, Lucas, na realidade, ele escreve o evangelho da intimidade, não é? Por quê? Porque, na realidade, num determinado momento, Lucas ele vai para Éfeso, não é? E ele passa a viver, a conviver muito próximo de Maria de Nazaré. Então, aquilo que Lucas nos traz, né, nós falamos que é esse evangelho intimista, esse evangelho família, não é? Na realidade, a história, não é, que Lucas ouviu contar, né, nos círculos muito próximos a Maria de Nazaré e muito provavelmente, inclusive, pela própria mãe de Jesus. Então, nesse caso, o evangelho de Lucas é o evangelho que tem um detalhamento, né, uma intimidade muito grande. Mas todos os evangelhos são muito bonitos, todos os evangelhos são muito importantes, né? E vale a pena nós nos atermos a eles um pouco, né? Mas eu gostaria, antes disso, né, de também lembrar aqui, né, aquilo que Emmanuel, através da psicografia, né, de Francisco Cândido Xavier, nos traz, né, a respeito de Jesus, né, nos traz a respeito, né, desse mestre, né, de amor, desse espírito tão importante, não é, para a nossa evolução. Então, conta-nos Emmanuel, né, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, né, Emmanuel nos diz que existe uma comunidade, né, aí ele diz assim, uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo e que sustentam a vida em todas as comunidades planetárias. Isso está lá no livro A Caminho da Luz, né? Isso está lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1º do livro A Caminho da Luz, né? Nós vamos ver Emmanuel, então, trazer para nós essa descrição, e ele diz assim, que comunidades planetárias, né, composta de seres angélicos perfeitos. Aliás, nós estamos falando aqui no livro A Caminho da Luz, não é? Se alguém que estiver aí nos prestigiando, né, assistindo o nosso vídeo, não é? Se você tiver, não é? Às vezes você tem aí na sua casa, na sua biblioteca, não é? A primeira edição do livro A Caminho da Luz. Eu estou procurando essa primeira edição igual agulha no palheiro. Aliás, vou até dizer mais. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, né, nesse vídeo, se você tiver alguma obra de Francisco Cândido Xavier na sua primeira edição, pelo amor de Deus, faça contato comigo,
não é? Entre lá no meu Messenger, né? E deixe lá uma mensagem inbox, ou seja, uma mensagem, né, velada, pessoal, né? Coloque para mim qual o livro que você tem da primeira edição, né? Qual o livro que você tem e, principalmente, se você tiver esse livro A Caminho da Luz, não é? Pelo amor de Deus, entre em contato comigo. Veja bem, nós não queremos o seu livro, nós não vamos pedir o seu livro para nós. A única coisa que nós vamos te pedir é que você fotografe o seu livro para nós. Nós vamos te instruir como que você vai fotografar esse livro. Por quê? Porque daí nós transformamos isso em PDF, não é? Nós transformamos isso em PDF e, na realidade, é muito importante termos a primeira edição e outras edições para que nós possamos fazer as comparações. Nós possamos fazer as comparações. Por quê? Porque quando nós falamos de adulterações, aí começa aquele mimimi, né? Que estão nos perseguindo. Porque nós estamos sendo bombardeados pelas trevas. Porque os espíritos do mal estão querendo acabar conosco. Ninguém está querendo acabar com ninguém e muito mais, ninguém está querendo atacar a FEB. Na realidade, nós estamos querendo que a verdade seja dita e a verdade seja esclarecida. Por quê? Porque na medida em que nós temos a primeira edição é o retrato, pelo menos entende-se, que ela é o retrato fiel daquilo que Francisco Cândido Xavier entregou à Federação Espírita Brasileira. Então nós estamos pedindo aos senhores que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, não é? Nos ajude, colaborem conosco, nos procurem, nos enviem as primeiras edições que vocês possuem. Já conseguimos muitas e, na realidade, nós queremos isso para que possamos fazer um estudo analítico entre todas as edições que nós encontrarmos disponível, para que esse mimimi, que é as trevas, não tem trevas não, né? Não tem trevas não. O que tem na realidade é a busca da luz, né? A busca da verdade, né? A busca daquilo que é o real. Ou seja, nós não estamos atrás, aliás, nem de erros, nós estamos atrás da identidade da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, se você tem o livro A Caminho da Luz, né? Se você tem o livro Ceifa de Luz, se você tem outros livros, primeira edição, ou edições assim mais antigas, que você queira colaborar conosco, não faça de rogado. Entre no meu Messenger, deixe lá o nome e o telefone que nós faremos o contato e te instruiremos como que nós vamos fazer. O seu livro não vai sair da sua casa. A única coisa que você vai fazer para nós é, na realidade, fotografar esse livro. E daí o resto, vamos dizer assim, o resto é conosco. Então, voltando aqui a Emmanuel, né? Voltando aqui a Emmanuel, a minha versão do A Caminho da Luz é uma versão antiga, mas não é a primeira edição. Se não me engano, é a terceira ou a quarta edição, não é a primeira. Então, eu faço questão agora de ter todas as edições
porque nós queremos comparar todas as edições. Queremos comparar todas as edições. E queremos também disponibilizar ao público a primeira edição. Porque se você tem um livro ou vai comprar um livro, você vai lá na primeira edição. Nós vamos disponibilizar. Você vai lá e faz algumas conferências. Bateu, você compra o livro. Não bateu, você guarda o livro, você deixa o livro lá para quem quiser. É um direito seu como consumidor. É um direito seu como consumidor. Né? Então é isso aí esse aí é o nosso objetivo. Então, diz Emmanuel assim, da qual é Jesus um dos membros divinos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Diz Emmanuel, que essa comunidade, ela se reuniu, né? Ela se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes. Então, essa comunidade, vamos dizer assim, ilustre, ela reuniu próximo à psicosfera terrena 2 vezes, né? Então, Emmanuel diz assim, a primeira verificou-se quando o orbe, né, terrestre desprendia-se da nebulosa solar. Então, quando o orbe terrestre, né, aquela nebulosa, estava desprendendo-se do Sol, ia-se iniciar os trabalhos da formação da Terra, não é? Que num determinado momento, Emmanuel também, de uma forma até quase poética, vai nos dizer assim, né, que o Pai, né, entrega nas mãos de Jesus, né, aquela nebulosa, para que ele pudesse, então, dar início, né, àquilo que seria futuramente a Terra. Então, não é, Emmanuel, ele nos diz assim, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, a vinda de Jesus à face da terra. Olha, vamos perceber aqui a importância da vinda de Jesus para o orbe terreno. Vamos entender aqui a importância da vinda de Jesus para o orbe terreno, não é? Ou seja, vamos até pegar mais ainda a importância do nosso Natal quando nós centralizamos no Natal, a figura, né, daquele que nós reverenciamos e que nós comemoramos o seu nascimento, ou seja, a sua entrada física dentro do orbe terreno. Então, Emmanuel fala da segunda e ele diz assim, a entrada de Jesus, né, a chegada de Jesus, trazendo, olha o que Emmanuel diz, trazendo à família terrena, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho. E no capítulo 7º, Emmanuel vai dizer assim, o verbo na criação terrestre. Olha a sintonia entre Emmanuel e o Evangelho de João, não é? O verbo, não é? João vai situar Jesus como o verbo divino, não é? Então Emmanuel diz, o verbo na criação terrena. Continua Emmanuel, a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas. A ciência, ela não registrou esse nascimento da Terra, essa transformação da Terra, não é? Vendo as mãos de Jesus, vendo Jesus operando, né, os acontecimentos, não é? Então ele diz, as mãos augustas e sábias na intimidade das energias
que vitalizavam ali. Ora, e no capítulo 12, né, Emmanuel diz, a manjedoura assinala o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. A manjedoura, não é? Assinala a lição inicial da vinda do Cristo, como a dizer que a humildade representava ali a chave de todas as virtudes. Gente, humildade. Humildade. Então, a entrada de Jesus, a primeira lição que Jesus nos traz, não é? Emmanuel cita aqui a manjedoura. A primeira lição que Jesus nos traz é justamente a lição da humildade. Eu sempre digo, né, aos meus corações mais próximos, né, eu sempre digo assim, olha, sem humildade, nós não vamos a lugar nenhum. Sem humildade, nós não vamos a lugar nenhum. E Emmanuel vai dizer que a humildade apresentada por Jesus na manjedoura representa a chave de todas as virtudes. Ora, então, se nós não aprendermos nada com Jesus, não lermos mais nada para frente, nem para trás, nem nada, só a entrada triunfal dele na manjedoura já é uma lição para que nós possamos trabalhá-la para o resto das nossas vidas. João foi o discípulo que desde o princípio entendeu quem era Jesus e qual era o seu papel. Escreveu então um evangelho, que eu disse, escreveu um evangelho messiânico, onde ele abre dizendo, olha a junção de João e Emmanuel. Olha a junção de Emmanuel e João, não é? Emmanuel acompanhando João para e passo, não é? João diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Vou repetir. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, em todo o processo de criação, em todo o processo de elaboração do planeta Terra, Jesus esteve presente em todos os lances. Em todos os lances. João, não é, citado, né, indiretamente por Emmanuel, quando ele utiliza, não é, essa questão do verbo divino, João é um espírito, né? Àquela época ele já era um espírito diferenciado. E continua ele dizendo assim, nele estava a vida. Gente, olha que lindo! Olha que lindo para nós pararmos e refletir neste Natal. Ele diz assim, nele estava a vida, e a vida
era a luz dos homens. Isto está em João, no capítulo 1, dos versículos 1, 2, 3 e 4. Eu digo sem medo de errar. É quase, as narrativas de João, elas são quase que um poema, quase que um poema. E no versículo 14, João anota: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha bem, e o Verbo se fez carne. Veja bem, a narrativa de João, ele não diz assim, que o Verbo foi feito de carne, ou que o Verbo encarnou, não é? Não. Ele diz assim, na tradução limpa, ele diz assim, e o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. Então, isso é um versículo para nós, quem sabe, estudarmos nesse Natal, estudarmos no dia de Natal. E o Verbo se fez carne. Ele não narra assim, que o Verbo foi feito de carne, ou ele não narra assim, que o Verbo era carne, ou ele não narra assim, que a carne estava... Não. Ele diz assim, o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Vimos, continua João, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha, sugiro que na noite de Natal possamos fazer um estudo em grupo, quem sabe, em família, sobre esta passagem de João, que está lá no versículo 14, né? Olha, o Evangelho de João é um evangelho lindo, né? O Evangelho de João é um evangelho lindo, é um evangelho maiúsculo, né? Um evangelho assim, cheio de pequenas nuances, né? Cheio de pequenas colocações que vale a pena, né? Filtrarmos, vale a pena investigarmos mais, né? Vale a pena investigarmos mais. Então, falando, né, deste Natal, falamos de João, que para mim é um evangelho lindo, né? Como todos os outros são, mas João é um evangelista diferenciado. E aí, vamos ver o que Mateus diz. Mateus diz assim, né, já lá no versículo 15, né, para abreviar, porque vai continuar tudo da mesma forma, ele diz assim, a Eliúde nasceu Eleazar, a Eleazar nasceu Matã, e a Matã nasceu Jacó. Olha o ciclo de nascimento. Mateus colocando um processo biológico. Ele sai ele não entra na questão do verbo divino, né? E ele aborda tão somente a questão biológica. E ele continua dizendo assim, e a Jacó nasceu José. E a Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Ora,
E ele continua dizendo assim, olha como que é interessante o raciocínio de Mateus. Ele diz assim, de sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Olha como que é interessante. O que é 14? Vamos dizer assim, 14 é a junção de 7 mais 7. 14 é a junção de 7 mais 7. 14 é a junção de 7 mais 7. Então, 7 mais 7. Vamos pegar o número 7. O número 7 é a junção, vamos pegar assim, de 3 mais 3 mais 1. Então, 3 é 1 mais 1 mais 1. Então, nós falamos assim, que esse 3 é um processo evolutivo fechado. Pai, Filho e Espírito Santo. Um processo evolutivo fechado. Então, você tem 3 mais 3. Desses 2 3, você coloca mais 1. Este 1, ele significa, então, a abertura de uma nova etapa. A abertura de uma nova etapa. Então, quando nós temos 14, nós temos a abertura de uma nova etapa mais a abertura de uma nova etapa, formando o número 14. Agora, na realidade, a chegada de Jesus, ela se dá de 14 mais 14 mais 14. Ou seja, em 3 grandes etapas evolutivas fechadas. 14, não é porque vamos dizer assim, vamos pensar assim, de Abraão a Davi, 14 gerações. Nesse processo de Abraão até Davi, a terra viveu uma grande etapa fechando. Abre-se uma outra etapa. Qual é a etapa? Então ele diz assim, desde Davi. Então Davi, ele inicia um novo ciclo. E ele diz assim, até a deportação para a Babilônia. Então, a deportação, aquele sofrimento do povo judeu na Babilônia, né? Tudo aquilo que foi passado, tudo aquilo que foi vivido, vamos dizer, gente, 14 gerações. São espíritos indo, voltando, encarnando, desencarnando, 14 gerações fechadas foram deportados para a Babilônia. Na realidade, aquela massa que foi deportada para a Babilônia precisava da deportação e precisava do sofrimento. Por quê? Porque, na realidade, eles abririam uma nova etapa. Então, Mateus diz assim, Mateus diz assim, desde a deportação da Babilônia, ou seja, deportação da Babilônia fechou uma etapa, abriu outra. Aí ele diz assim, até Jesus, 14 gerações. Então, Jesus chega no final de 3 ciclos completos. A Terra já havia chegado a um ponto que agora ela precisava de uma mensagem renovadora
totalmente diferente daquelas mensagens que foram passadas lá atrás, não é? Então, Jesus é o novo. A chegada de Jesus na manjedoura, aquela demonstração de humildade, é a abertura de uma nova etapa na evolução terrena. Porque se até ali tinha prevalecido a lei de justiça, a partir da chegada de Jesus, fechamento do terceiro ciclo de 14 gerações. Veja bem, fechamento do terceiro ciclo de 14 gerações. Vamos pensar assim, 14 com 14, 28, não é? Com 14, 42. Quer dizer, desde Abraão até a chegada de Jesus, são 42 gerações. Então, nós temos aí o numeral 4 e o numeral 2. 4 e 2, 6. É um ciclo incompleto, 2, 3. Não é? 4 e 2, 6. 6 são 2, 3. Então, Jesus é o 1 que vem a abrir uma nova etapa na evolução terrena, que é a etapa justamente do amor. Então, a gente diz assim, não, o evangelho de Mateus é um evangelho mais biológico, mais isso, mais aquilo. Tá, né? Ele fala dessa questão genealógica, dessa árvore, né, que tem a base biológica. Mas quando nós olhamos isso aí, né, nós vamos ver que, na realidade, o planejamento para a vinda de Jesus, Jesus chega num ponto de maturidade do orbe terreno para se abrir em novas etapas. Para se abrir em novas etapas. Então, por isso que o Natal é tão importante. Por isso que a chegada de Jesus ela é tão importante. Porque, na realidade, ela mostra uma outra etapa nas nossas vidas. É importante nós analisarmos que, no campo macro, a chegada de Jesus, ela marca a evolução do orbe terreno. Agora, no campo micro, a entrada de Jesus em nossos corações, quando nós começamos a colocar Jesus em nossos corações, não é? Porque eu costumo dizer, e isso fica em aberto, né, para a discussão de todos vocês que estão aí acompanhando o nosso vídeo, não é? E faço questão, aqueles que quiserem colocar alguma coisa, coloque no meu Messenger, coloque no meu Facebook, né? Eu vou fazer questão de analisar essa parte com vocês, não é? Por quê? Porque, na realidade, quando nós trazemos, né, quando nós começamos a pensar em Jesus, nós vamos entender quando Paulo cita que ele estava grávido do Senhor. Ou seja, eu não estou falando de ninguém que está me assistindo, muito mais pelo contrário, não tenho como, né, julgar a cada um. Então eu vou falar de mim. Então, na realidade, o que eu penso? Nessa trajetória
que eu tenho, né, que eu tive contato com o Evangelho de Jesus, que eu pude abrir minha cabeça através do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu entrei em contato com as obras de Emmanuel, né, principalmente as obras que falam do Evangelho. Isso tudo que eu fui captando, eu fui assimilando, tem provocado em mim uma gravidez, não é? Tem provocado em mim uma gravidez, mas eu, humildemente, não posso afirmar que Jesus nasceu em meu coração. E muito mais pelo contrário. Eu posso afirmar que essa gravidez ainda vai muito tempo, porque esta gestação de Jesus não é uma gestação fácil. Não é, vamos brincar assim, não é uma gestação para qualquer um. Né? Nós estamos, na grande parte, nós estamos grávidos do Cristo. Mas nós ainda não demos a luz a esse Cristo. O nosso Natal, vamos pensar dessa forma, o nosso Natal ainda não aconteceu. O nosso Natal, ele ainda é um Natal histórico, um Natal que nós ouvimos de João, um Natal que nós ouvimos de Mateus, um Natal que nós ouvimos de Lucas, um Natal que nós colocamos presente na árvore, que falamos de Papai Noel, que abrimos o Evangelho, que estamos em família. Mas essa gravidez do Cristo em nós é uma gravidez que ainda demanda tempo, vai demandar encarnação, reencarnação, encarnações, reencarnações, para que nós possamos dizer assim: dei a luz definitivamente a Jesus em mim. É quando Paulo diz assim: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Por quê? Porque aquilo que faço, não faço, mas é o Cristo que obra em mim. Chegarmos a esse ponto é um desafio. Nós ainda teremos caminho e caminho e caminho para percorrer. Porque, na realidade, nós ainda não absorvemos a primeira mensagem do Cristo. Qual foi a primeira mensagem do Cristo? A primeira mensagem foi a mensagem da manjedoura. E qual foi a mensagem da manjedoura? A mensagem da humildade. E eu digo de mim, eu não estou falando de ninguém, mas uma das grandes dificuldades que eu ainda tenho, que eu procuro trabalhar comigo constantemente, é a questão da humildade em mim. E eu, sinceramente, eu posso afirmar para todos os meus amigos que eu ainda tenho muito caminho a percorrer, até que, na realidade, eu consiga transportar a manjedoura de Jesus até o meu coração. Por quê? Porque o Cristo, ele só nasce na manjedoura. Se eu não transportar a manjedoura para o meu coração, como que esse Cristo, então, vai nascer em mim? Não tem como, porque ele precisa da manjedoura, não é? Desse lugar da humildade, para que ele possa se instalar. Por isso que, na realidade, nós vamos assim, de 14 gerações, de Jacó até a deportação de fulano, até ciclano, não é? Nós estamos indo, não é? De
João até, né, aí o meu pai chamava João, né, de João até Jairo, de Jairo até Dona Quita, de Dona Quita até fulano, ciclano, né, isso ainda vai tempo. Por quê? Porque transportar essa manjedoura aos nossos corações não é tarefa para qualquer um, não. Porque calçar, vamos colocar assim, calçar as sandálias da humildade é uma questão extremamente difícil. Gente, né, amigos, vamos pensar assim, a gravidez do Cristo, olha, estar grávidos do Cristo é uma gravidez complicada, porque vamos pensar a gravidez natural. A pessoa fica enjoada, não é? Fica enjoada e, né, a barriga vai crescendo, o corpo vai deformando, não é? Várias outras complicações, não é? Nesse processo da gravidez. Agora, vou colocar para os meus amigos uma outra reflexão para o nosso Natal. Depois da gravidez, né, quando Cristo vem à luz, ainda tem a amamentação. Olha, é tarefa difícil. Não é a tarefa, eu vou brincar assim, não é uma tarefa para amadores. Não é? É uma tarefa difícil. Quando nós vemos a figura de Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, em Uberaba, vocacionado ao seu próximo, né? Vocacionado ao seu trabalho, né? Vocacionado a dar ao seu próximo a si mesmo. Quando nós pensamos em Vicente de Paula, trabalhando nas noites gélidas de Paris, recolhendo os rebutalhos pelas ruas, as prostitutas, recolhendo os doentes, os epilépticos, colocando todos eles no salpêtrière e saindo para esmolar. Fazia ali uma grande sopa e pregava a eles o Evangelho de Jesus. Quando nós falamos em Gandhi, quando nós falamos em Madre Teresa de Calcutá, quando nós falamos em Zilda Arnes, e falamos em vários outros que nós poderíamos ficar aqui grande parte do nosso tempo. Olha, chegar neste nível não é para qualquer um. Eu digo por mim, não estou dizendo por ninguém. Eu, sinceramente, eu olho para frente, caminho, olho para frente, caminho, mas quanto mais eu caminho, mais eu percebo que eu ainda tenho muito a caminhar. Ora, então, Mateus diz assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E José, seu esposo, era justo e não queria a infamar. Intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu o anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi. Está lá na genealogia que Mateus coloca, não é? Não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou
é do Espírito Santo. Ora, não tem como gerarmos a Jesus sem que estabeleçamos em nós esse árduo processo de santificação interior, de espiritualização. Não tem como. Não é? Quando nós ouvimos Mateus narrar aqui que o que nela está, o que nela se gerou, é do Espírito Santo. Ou seja, é essa santificação, esse crescimento espiritual que produz essa gravidez do Cristo. Veja bem, nós não estamos falando aqui em nascimento, nós estamos falando em gravidez. Não é? O que nela se gerou é do Espírito Santo. Então, antes, não é, do nascimento, tem o engravidamento. Paulo vai dizer assim: estou grávido do Senhor. O engravidamento. Ora, então nesse engravidamento, não é, que não é, vamos dizer assim, engravidar do Senhor, não é uma questão fácil, porque na realidade nós temos que ter a disposição de espiritualização. Então, quando nós falamos lá embaixo, nós falamos lá atrás, né? De 3 mais 3, Pai, Filho, Espírito Santificado. Pai, Filho, Espírito Santificado. Né? 6, abrindo o 7º, vamos pensar lá na Gênese. O 7º dia é a conclusão da criação, ou não é? Então, quando nós abrimos esse 1, que é, na realidade, o 7, né? Vai formar o 7, né? Na realidade, é essa nossa abertura interior. Quando nós começamos a preocupar com esse processo de engravidamento. Engravidamento de quem? Do Cristo. Engravidamento de Jesus. Agora, sem engravidar não existe gestação. E sem gestação não existe nascimento. Engravidar, 1. Gestar, 2. Nascer, 3. Ciclo fechado. Pai, Filho, Espírito santificado. Ora, é um trabalho que nós temos que ter pela frente e é um trabalho árduo. É, na realidade, uma proposta, não é, que nós temos que abraçar, temos que realmente estar decididos, mas não pensemos nós que é um processo fácil. Não pensemos nós que é um processo fácil. Aliás, os Espíritos nos dizem assim, que existem 3 grandes desafios ao ser no processo da evolução: riqueza, beleza e poder. 1, 2, 3. Ao 3 novamente aí. 1, 2, 3. Riqueza, beleza e poder. Então, nós vamos ver pessoas extremamente lindas e muitas vezes caem pela beleza. Vão começar tudo outra vez. Nós vamos ver pessoas extremamente ricas. Infelizmente, quantos não caem pela riqueza? Vão começar tudo outra vez. E vemos pessoas altamente poderosas e se perdem no poder. Logicamente, vão começar tudo outra vez. Existem aqueles que vêm com beleza e poder, aqueles que vêm com beleza e riqueza, aqueles que vêm sem a beleza, mas vêm com a riqueza e o poder, e aqueles que vêm belos,
ricos e poderosos. Não é? Estes seres, nesses lances da evolução, gente, são dignos totalmente das nossas orações. Porque estão no ápice das provas. E passar por estas provas não é fácil. Bom, então vamos continuar aqui em Mateus, e ele vai dizer assim, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por parte do Senhor pelo profeta. E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Bom, então esse é Mateus. Quando nós falamos em Evangelho de Jesus, quando nós falamos, não é, em Natal, é necessário que nós façamos uma parada para refletir aqueles que falam sobre o nascimento de Jesus. Falamos em Emmanuel, falamos em João, o evangelista, falamos agora sobre Mateus. Vamos então fazer uma viagem a Lucas. Lucas começa as suas narrativas, versículo 1, né, do capítulo 1, ele dizendo assim, visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, não vamos esquecer que Lucas era uma pessoa culta, muito culta. Lucas, na realidade, era um amigo muito próximo de Tibério César, não é? E Lucas era uma pessoa de autoridade, né? Ele não era qualquer um, não. Ele transitava pelo Império Romano aonde ele quisesse. E aonde ele estava, ele tinha autorização para falar em nome do imperador de Roma. Então, Lucas não é qualquer um. Então, por isso que ele fala assim, empreendendo fazer uma narração, né? E ele diz assim, segundo nos transmitiram os que... Veja bem, segundo os que nos transmitiram desde o princípio, foram testemunhas oculares. Veja bem, então ele está falando aqui que ele conversou, que ele pesquisou, se apoiou naqueles que foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Continua então Lucas, ele continua então, também a mim, depois de haver investido tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem, para que conheças plenamente a verdade das coisas em que fostes instruído, para que possas conhecer a verdade das coisas que fostes instruídos. No fundo, Lucas estava querendo, né, bater ali a bateia, não é, para colher o ouro, tirando, né, o material inservível. Ele estava querendo depurar a história. Então ele diz assim, houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, é uma parte histórica, né? Um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, né? E sua mulher era descendente de Arão, chamava-se Isabel. Então Lucas vai contar ali todo o processo, né? Desse entrelace, não é? Entre Zacarias e entre Isabel, não é? E que basicamente são as notícias que nós temos lá no versículo 25,
Lucas então vai dizer assim: assim me fez o Senhor nos dias em que se atentou para mim. Ele está falando de Isabel, não é? A fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. Porque Isabel já era uma mulher velha, não é? Ela já, vamos dizer assim, ela não tinha mais idade fértil, não é? Então, ela conta a narrativa e o que nós observamos aqui é que como se Isabel ela tivesse contado diretamente a Lucas, não é? É o que modestamente entendo, não é? E percebo, eu estudo, eu leio, releio, às vezes pesquiso, mas eu tenho essa impressão. Então ele continua dizendo assim: ora, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Veja bem, há uma justa posição aqui das narrativas de Lucas com as narrativas de Mateus. Há uma semelhança, uma proximidade, né? Vamos dizer assim, impressionante. Então ele diz assim: e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achastes graça diante de Deus. Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parente, concebeu um filho em sua velhice, e para aquela que era chamada estéril. Então, há toda uma justa posição entre as narrativas de Lucas e as narrativas de Mateus. Temos a considerar que, quando Mateus faz estas narrativas, muito provavelmente, ele ouviu estas narrativas de Maria de Nazaré. Por isso, quando nós vamos discorrendo sobre o Evangelho de Lucas, quando nós vamos lendo, observando pequenos detalhes, né? Nós vamos observando que, na realidade, os fatos narrados por Lucas foram vividos na intimidade de Maria de Nazaré. Se ele narra estes fatos, é porque quem viveu estes fatos contou a ele. Então nós temos que entender, né, de uma probabilidade muito grande que Lucas tenha ouvido grande parte destas histórias diretamente de Maria de Nazaré. Ora, então,
Lucas também vai dizer, ele continua, né, lá no capítulo 2, Lucas vai dizer assim: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Outro fato histórico. Lucas, ele se preocupa muito, não é, em colocar ali as marcas históricas para que elas sejam garantidoras das narrativas, não é? E ele diz assim: e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Belém. Olha como que é interessante, porque Belém, em árabe, é Bel-en-Al. Bel-en-Al, que quer dizer casa de pão. Vejam bem, não existia um outro lugar para Jesus nascer que não fosse em Belém, a casa de pão, para que ele pudesse dizer assim: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Eu sou o pão da vida. Na realidade, Jesus nasce em Belém, em Bel-en-Al, na casa de pão. Por quê? Porque ele era o pão vivo. Ele era, né? Ele chegava ali, o pão vivo, aquele pão que vinha, que veio mitigar a nossa fome, mitigar essa nossa miséria interior, nos alimentar de um alimento novo que nós não estávamos acostumados a ele, que era o amor. Não é? Então continua Lucas dizendo assim: a fim de alistar-se, né, com Maria, sua esposa, que estava grávida. Com Maria, sua esposa, que estava grávida. Veja bem, são narrativas íntimas. Estas são narrativas íntimas. Enquanto estavam ali, chegou o tempo, quer dizer, enquanto eles estavam lá em Belém, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz. Ela, quem? Maria. Havia o quê? De dar à luz. À luz a quem? A Jesus. E Lucas continua: e teve seu filho primogênito, e envolveu em panos. Ou seja, não é? Jesus não vestiu roupa, né? Ou seja, não foi dada a ele uma roupagem. Ele era a própria roupagem, a nova roupagem que chegava ao mundo. Ele foi envolvido em panos, para que nós então pudéssemos desatá-lo, colocá-lo no nosso coração. Continua Lucas: e deitou em uma manjedoura. Veja bem, lá atrás, nós falamos do exemplo de Jesus, a manjedoura, como o exemplo da humildade. Comentamos exaustivamente sobre a humildade e ainda fizemos um convite aos nossos amigos, aos nossos irmãos, para aproveitarmos a data de Natal e fazermos uma ampla reflexão sobre a humildade. Mas Lucas, ele vai falar aqui da manjedoura.
E aí nós colocamos assim: aonde fica a manjedoura? A manjedoura fica nos estábulos. Para quê? Veja bem, a manjedoura fica nos estábulos. Para quê? Para que os animais ali se alimentem, né? Para que os animais ali não se alimentem. Então, Jesus foi colocado na manjedoura. Jesus era um alimento novo para os animais. Que animais? Nós, a nossa animalidade. Jesus, ele é o alimento novo colocado para nós numa manjedoura, para que através da humildade nós possamos então alimentar dele, do pão da vida, não é? Aquele que comer de mim jamais terá fome. Que alimento é esse em que nos é servido na forma de Jesus? É o amor. O amor, o sol das almas. O amor que aquece, o amor que muda, o amor que transforma. O amor que nos levanta, que nos impulsiona e que nos faz caminhar em novas direções. É esse amor que nos traz a reflexão da necessidade de nós engravidarmos do Cristo, engravidarmos de Jesus, alimentarmos deste Cristo, para que, quem sabe, neste grande amanhã, possamos então repetir a Paulo: estamos grávidos do Senhor. Partirmos aí para trabalharmos então esta gestação dentro de nós, a gestação de Jesus. Mas antes, 1, 2, 3, não é? É necessário 1, conceber, 2, engravidar, 3, dar à luz. Concepção, engravidamento e luz. Não é? Esse é o 3 que abre em nossas vidas. Este é o convite que abre em nossas vidas, nos conclamando, nos chamando à transformação. A cada livro que nós abrimos dentro da doutrina espírita, a cada mensagem que nós lemos, seja de Emmanuel, de André Luiz, de Sheila, de vários espíritos que nos convidam às mais amplas reflexões, eles estão nos convidando ao a concepção. Conceber é o primeiro caminho. Só depois da concepção é que nós estaremos grávidos. E somente depois que estivermos grávidos e que transitarmos positivamente com esta gravidez, é que vamos poder celebrar o Natal interior. Celebrar não o nascimento lá fora, na árvore de Natal, no presépio, ali, lá, mas nós vamos poder celebrar o nascimento de Jesus em nós. Ora, isto é, na realidade, o Natal. Isto é, na realidade, o sentido da chegada
de Jesus ao orbe terreno. E essa, sem dúvida, esse é, sem dúvida, o nosso grande desafio, né? Esse desafio dessa movimentação interior, para que este Natal ele saia do campo das fantasias, que também são muito importantes, mas que ele passe pouco a pouco a fazer parte das nossas realidades, dessa concepção de que é necessário engravidarmos de Jesus. É necessário nós nos tornarmos grávidos do Cristo, para que no grande amanhã, para que lá à frente, quem sabe um dia, né, abraçados, vamos dizer assim, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim, né? Ora, este é o Natal que eu te desejo. Este é o Natal que nós desejamos a toda a família espírita. Este é o Natal que, na realidade, é importante neste amplo processo de transformação, neste amplo processo de evolução que nós temos pela frente. Ora, aproveitemos então esta data maravilhosa. Aproveitemos então, né, os nossos familiares que são possíveis ainda estar conosco, né? Aqueles que estão, né, mais próximos, para esta grande confraternização. Chegamos, né, aí ao nosso Natal. Graças a Deus, num ano atípico, num ano cheio de desafios, um ano extremamente complexo, complexo para o mundo, complexo para os nossos governantes mundiais, complexo para o nosso amado Brasil, cheio de desafios para cada um de nós. Muitas famílias enlutadas perderam os seus entes queridos nesta grande batalha, não é, que nós estamos aí travando contra o Covid. Não é? Tenhamos consciência, comemoremos o Natal junto àquelas pessoas íntimas. Não deixemos de usar a máscara, não deixemos de compartilhar o distanciamento, de usar a água, o sabão, o álcool gel, termos cuidado quando formos servir os alimentos, porque na realidade essa crise, tudo isso que nós estamos passando, podemos ter certeza, o mal não existe. Tudo isso que nós estamos passando, todos esses desafios, são profundos aprendizados. Passamos a valorizar mais o nosso lar, passamos a valorizar mais as nossas famílias, passamos a valorizar mais os nossos amigos e, principalmente, passamos a valorizar mais as nossas vidas. Rogo a Jesus, o meigo amigo, que ele possa estender as suas mãos compassivas, as suas mãos justas, tocando todos os lares deste Brasil, levando a cada lar,
levando a cada companheiro, a cada irmão do caminho, as suas bênçãos de amor, as suas bênçãos de luz, de entendimento, de fraternidade. E que este Natal seja um Natal da renovação, seja o nosso Natal, o Natal da concepção, o Natal que irá marcar este engravidamento, este processo gestativo de Jesus em nós. Muita paz, muito amor, muita compreensão a todos vocês. Deixo aqui um abraço apertado, carinhoso a todos os corações, rogando a Jesus que o grande presente seja realmente a presença dele em nossas vidas. Um abraço. Jesus sempre conosco.